Boa noite a todos. Nós estamos aqui para ver mais uma aula, né, de eletrostática. A gente vai começar a falar sobre a carga-campo elétrico de forma mais profunda, né? Vendo como é que a gente transforma essas ideias em representações de imagem, representações de equações, representações de outras coisas, tá? Então, vou passar para o comunicado e tarefas, tá? Plano de disciplina no Google, então Google SA aí é sala de aula, tá? Para não ficar escrevendo sala de aula toda vez. Então eu já coloquei o plano de disciplina lá, tá na aba de atividade, você pode ir lá e você pode baixar o plano. Tem tudo que a gente discutiu na primeira semana, na segunda semana na verdade, tudo que a gente discutiu e registrado lá como documento. Então é uma boa referência, em vez de ficar voltando para a aula da semana 2 para poder ver tirar alguma dúvida, você pode ir no documento e você vai achar lá toda a informação. Ok? A aula da semana 2 já está no YouTube, tá? Você já tem a playlist. Lembre que a playlist, eu vou repetir isso só agora no início, se alguém tiver alguma dúvida mais tarde, pode me perguntar. Tanto está no mural, lá no início, você tem que sair procurando, mas está lá, mas também na aba de atividades, tem lá o link da playlist. Se você se inscrever no canal, né, não que eu queira viralizar, virar pop, nem nada disso, mas isso tem a conveniência que quando eu boto um vídeo, né, e ele avisa vocês e você, como estreia, né, então vocês são avisados e aí você pode já começar a utilizar, ou seja, funciona como lembrete. A aula da quarta-feira passada, devido a esses problemas técnicos todos que eu narrei aí, eu passei para a próxima quarta-feira, tá? Então eu vou dar aula na quarta-feira, das 19h50 até as 21h30. Em vez de uma aula, eu vou fazer duas aulas, ok? Peço a vocês que já leiam o capítulo. Na edição número 12, tá? Do Young and Friedman, esse capítulo seria o 21, tá? Na edição 14, eu também acho que é o 21. Você pode usar um ou outro. Caso alguém esteja com dificuldade de conseguir os livros, eu acho a edição 14 muito mais bonita, tá? O que muda um pouco é a ordem, alguns exemplos, quando esse tipo, o texto em essência é o mesmo, mas a beleza dos capítulos é muito maior. Então, se alguém tiver com dificuldade, pode me avisar, tá? E a gente já organiza alguma coisa, diga. A gente tá com Física 3 ou Física 1? É o Física 3. O Física 3 basicamente é assim: Física 1 é a mecânica, a Física 2 começa com um movimento harmônico simples, passa para ondas, vai em termodinâmica a partir daí, né? E eu acho que tem um pouco de ótica, não, ótica eu acho que também é lá, não sei, mas esses dois estão lá mesmo. E também tem fluidos, a terceira coisa era fluidos, então tem a equação de Bernoulli, tá? É justamente esse conteúdo que eu quero fazer algumas aulas extras e colocar à disposição de vocês para quem quiser assistir, porque vai precisar mais tarde em termodinâmica e na disciplina sobre fluidos, tá? Dinâmica dos fluidos. Sim, então se alguém tiver dificuldade em conseguir o livro, essas coisas assim, consegue com os colegas. Se não conseguir com os colegas, olha na internet. Se precisar, me avisa, tá certo? Que a gente procura resolver isso. Lembro que você deve ler o capítulo, e quando ler o capítulo tiver questões lá, que você tente resolver essas questões. É muito comum fazer a leitura, blá 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 blá, achei uma questão, pulo a questão, blá 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 blá, achei uma equação, pulo a equação, blá 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 blá, mais tarde também pulo outro exercício. E aí o que acontece? Eu chego no final do capítulo e digo assim, eu não entendi nada. Então isso é muito comum. Isso digamos assim, nossa, eu vou falar sério, é a preguiça de leitura que a gente tem, né? Porque a leitura é a decodificação de tudo, de imagem, de gráfico, de exercícios, de equações, tem que decodificar tudo. Então a leitura completa inclui essas coisas. Então, quando estiver lendo, resolve os exercícios que estão lá propostos, tá? Já está resolvido, então é só você ir acompanhando. Talvez eu gosto de pegar um papel e sair escrevendo, né? Eu até às vezes tapo a resolução para ver se eu consigo fazer. Depois eu olho, claro, quando eu fico
preso em alguma coisa. Engraçado que eu fui resolver uma questão hoje, ontem me deu um maior trabalho. Não foi uma questão de eletricidade e magnetismo, era de cinemática, mas era uma questão muito astuta. Então me deu um certo trabalho de resolver. Eu gastei uns 40 minutos resolvendo uma única questão. Então isso acontece na hora que você puxa o papel, sai escrevendo, isso vai acontecer com todo mundo, em todos os níveis, faz parte do aprendizado, ok? Resolva questões do final do capítulo, então no final do capítulo lembre, tem lá as questões de discussão, que são muito importantes. Eu vou estar sempre cobrando uma questão de discussão em cada uma das avaliações. Então, tanto no mini teste, como na primeira avaliação, no outro mini teste, na última avaliação, sempre vou colocar as questões de discussão, porque eu acho importante, isso amadurece o seu conhecimento. Então, claro que eu não vou botar exatamente igual, mas em essência vai ser a mesma questão. Então, se você sair resolvendo, eu posso até me comprometer aqui com as questões, por exemplo, as pares, né, para reduzir um pouquinho, porque geralmente é assim, questão par e ímpar é mais ou menos o mesmo conteúdo. Então, se eu focar nas pares, aí todo mundo sabe, tem um acerto, reduz as questões para vocês. E logo em seguida vem os exercícios que são vinculados aos capítulos. Então, lê um capítulo, eu cobri aqui em sala de aula, a gente discutiu, fez alguns exercícios, que a gente não vai ter tanto tempo para fazer exercício, né? Claro que se a gente volta presencial, nosso tempo dobra, e aí acontece que a gente consegue fazer até mais exercícios. Quando a gente voltar no presencial, isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que resolver. Tem certas coisas da aula remota que ficaram muito boas, por exemplo, gravação. Né? Tem outras coisas que não ficaram tão boas, por exemplo, a distância. Mas uma coisa que de fato acontece, a gente dobra o tempo, dobrando o tempo, tem mais tempo para exercício. Tá? Mas também a aula anda mais devagar. Isso é bom, porque todo mundo fica ali sintonizado, vai copiando a aula, vai prestando atenção. Né? Aqui a aula voa muito rápido e às vezes a gente tem uma sensação de que não, eu até que tive uma boa exposição ao material, aprendi um pouco, mas muitas vezes aprendeu muito menos do que achava, tem que voltar, reassistir a aula, assim por diante. Então, quando a gente voltar para o presencial, a gente vai ter que decidir se a gente vai ter as apresentações ainda, ou vai fazer no quadro, né, como é que vai ficar, se a gente vai fazer gravação, não vai. Tudo isso ainda está por determinar. Muito bem. Eu já ativei a gravação da aula, podem ficar tranquilos, está gravando, eu vou até verificar, está gravando aí a tela infinita, o que eu falei a vocês. Muito bem. E chamada, eu vou botar um link ao final da aula, vocês podem clicar lá e podem preencher. Alguém teve alguma dificuldade de preencher a chamada? A gente não teve na última aula, né? Mas a partir de hoje a gente vai ter essas chamadas de forma regular. Eu vou colocar lá um link, vocês vão no formulário, preenchem e assim a gente vai andando. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Professor, o horário da sexta-feira sempre vai ser de 18h10 até as 20h40, é? Exatamente, 18h10 até 20h40. Então vai ser o horário regular de sala de aula, 2 horários. Eu não gostei da ideia de ter 3 horários consecutivos, eu acho que cansa muito, tá? E também libera, eu sei que vocês também têm programações para sexta-feira e tal, a parte vocês podem sair a partir de umas 9, 9h30, ir para balada, sei lá, alguma coisa assim, e aí fica mais confortável para vocês. Balada? Balada? Então, Como assim? então substitua. Curso de engenharia mecânica. Ah, meu Deus, que tristeza. Trabalho. Trabalho também. Mas aí fica aí um ou outro, quem sabe, né? Ainda salva a turma, faz a diversão aí de honra, né? Vai fazer alguma coisa. Eu, quando estava no bacharelado, eu vou dizer a vocês, a coisa era meio draconiana, assim, era muito puxado. Então eu saía, era uma noite a cada 10 fins de semana. Era a minha meta. Né? Mas isso nem todo mundo tem esse regime, né? Aí depende da necessidade, né? Eu precisava, não tinha jeito. Muito bem. Então vamos lá. O fluxo de hoje, tá? Vou começar falando alguns comentários históricos, tá? São essenciais para apresentar a ideia de carga e já começar a falar sobre os dielétricos e os condutores, tá? A força fundamental da eletrostática é o próximo tópico, a gente chama isso da força de Coulomb, o que a gente chama da força elétrica mesmo, tá? Depois vem uma mudança de paradigma, a gente passa
para a ideia de campo elétrico. Eu falei que toda vez que a gente fala de carga, a gente vai falar de carga-campo, tá? Então, se tem carga, tem campo. A gente vai descrever o campo associado à carga e depois a gente vai falar sobre a interação entre uma carga e um campo elétrico. Então, uma carga, e notem, um campo elétrico externo. Isso é uma coisa que você vai ter que se disciplinar, é uma coisa importante da eletrostática, é você ter a seguinte ideia, que você tem uma carga fonte e ela gera um campo elétrico em torno dela, é o campo dela própria, tá? E aí você coloca uma carga teste dentro deste campo para experimentar o campo. Esta carga teste, claro, também tem um campo, mas não vai ser nosso foco. A gente vai ter o foco de uma carga teste dentro de um campo elétrico externo, geralmente, provocado por cargas fontes que às vezes não aparecem no enunciado ou não aparecem na apresentação. Então, a gente vai aos poucos se acostumando com isso. Inicialmente é meio que um susto, mas isso vai melhorando. E por último, se a gente tiver tempo, a gente vai falar sobre o campo de um dipolo e já sobre a ideia de superposição de campos, que no fundo é uma ideia super valorizada, bota-se peso demais nessa ideia de superposição de campos. Na verdade, tudo que a gente vai fazer, vocês já sabem, é vetorial. Se é vetorial, vocês já estudaram a álgebra de vetores, vocês sabem como é que vetor soma, como é que vetor multiplica, né? Vocês já sabem tudo sobre vetores. Então, isso é só um lembrete para dizer assim, olha, campo elétrico é um vetor. Lá no início de campo elétrico, tá? Quando o campo elétrico estava surgindo a ideia, na época lá do Maxwell e tal, foi importante para o pessoal comprovar que o campo elétrico era uma grandeza vetorial. Então fizeram muitos estudos e tal, mas isso já foi comprovado há mais de 150 anos, a gente não precisa ficar remanchando sobre isso. Ok, então, muito bem. As propriedades mais simples da carga campo elétrico, tá? Sempre quais são? É o ponto de partida. Você tem lá, cansado de olhar matéria e acostumado com matéria, você sabe que se você tem um objeto, uma xícara, bota perto de um prato, nada acontece. Fica a xícara parada ali, fica o prato parado ali e até meio chato. Depois de um tempo, a gente chama isso de natureza morta, aí vem os pintores e fazem quadros sobre a xícara e o prato, né? Então, quadro de natureza morta. Pronto, acabou. Agora, quando as coisas adquirem cargas, elas começam a repelir umas às outras, aí fica todo interessante. Ou começam a atrair, a depender das cargas. Então você sabe que tem duas cargas positivas, então digamos que você botou uma carga elétrica positiva na xícara e botou uma carga elétrica positiva no prato, então os dois vão, de repente, se você soltar os dois, eles se afastam. Aí você vai falar, poxa, isso aí parece que tem um espírito, vai chamar alguém para botar uma tábua Ouija lá e tentar comunicar com além, né? Porque você não vai entender, se você não conhecer campo elétrico, como isso se deu. Né? É somente com o costume que você vai dizer, não, realmente, eu não tinha percebido antes, porque eu nunca tinha concentrado uma quantidade de carga significativa em uma xícara, nem em um prato, então eu nunca tinha visto um ser repelido pelo outro. Então eu achei que tinha uma intervenção aí de algum espírito, uma coisa assim, mas eu olhando direitinho, eu me acostumo com isso e eu vejo, olha, não depende de absolutamente nada, é só da carga. Ok? Então, Benjamin Franklin já falou duas positivas, a repulsão, duas negativas também há repulsão, um positivo e um negativo tem atração. Note que eu botei uma linhazinha aí entre os pares de carga, porque eu estou falando aqui dos pares de carga. Então, claro que quando eu testo as duas positivas, as outras 4 cargas não existem. Quando eu testo duas negativas, as outras 4 também não existem. Então, eu estou testando as cargas 2 a 2. Claro que eu posso juntar 3 cargas, 4 cargas, assim por diante. Mas aí vai aparecer vetor pra caramba, eu vou ter que fazer o quê? A soma vetorial. Isso vem daqui a pouco. Muito bem. Então, esse é um puxão ou empurrão de origem elétrica devido às cargas elétricas. Aí tem sempre a pergunta, isso é ação à distância? A ação à distância é que não teve um toque entre as cargas, né? Então a gente resolve isso como a gente propõe a ideia de campo elétrico, como a gente falou na última aula. Mas, antes de passar para o próximo slide, né? A gente tem que lembrar que se tem massa, então a xícara tem massa, o prato tem massa. Se essas duas coisas têm massa, aí vale a mecânica de Newton. Aí chega Newton, aí todo animado, olha, vale força igual a massa vezes aceleração, vale o fato que a aceleração provoca uma variação da velocidade, a variação da velocidade provoca uma variação da posição, tá? E vale também a ideia de que essas forças ocorrem 2 a 2, né? Os pares de força, então ação e reação, terceira lei.
Bem, se você pensa nos experimentos iniciais, você volta aí para a época do Benjamin Franklin, como eu falei, ele foi um signatário da Constituição Americana, então, ele era político e era cientista também, entusiasta, filósofo. Então, ele era uma pessoa muito interessante. Você vê que hoje em dia os políticos estão aí negacionistas, negando a ciência. Naquela época lá de 1780, mais ou menos, né, muitos políticos estavam abraçando a ciência como uma oportunidade de crescer. Então, esses caras todos tinham algum tipo de fazenda, alguma coisa assim, onde as novidades que viessem, isso ajudaria então a ter mais prosperidade. Então tinha muito entusiasmo. Então ele fez vários experimentos. O que é que ele fez? Ele pegou aqui, ó, uma barra de borracha e prendeu em um fio. Note aí que você tem um fio aqui saindo do teto, então tem um teto aqui simbólico, tá? E aí tem um fiozinho, divide em dois e amarra uma haste de borracha, tá? Então, isso aqui, se você construir, até pegar um cabo de vassoura, por exemplo, e botar um fiozinho preso no teto, amarrado no teto, descer e pendurar um cabo de vassoura equilibrado, tá? Você pode deixar isso lá, isso aí vai achar uma posição de equilíbrio, ele vai rodar, rodar, rodar e vai parar. Daqui a pouco ele para. Quando ele estiver nessa posição de parado, tá? Você pode fazer o seguinte experimento. Se você, por acaso, fechou todas as janelas, fechou a porta, para não entrar vento nenhum, para você realmente conseguir que o cabo de vassoura fique estável, você pode, por exemplo, abrir a porta. Só o abrir a porta, você vai perceber que esse cabo já começa a rodar, já começa a mexer. Ou seja, isso chama-se uma balança de torção, e a balança de torção é um instrumento de uma sensibilidade muito grande. Então, ele tem aí uma balança de torção. Em vez de um cabo de vassoura, ele usa uma haste de borracha e ele faz um atrito em uma das pontas. Ele aprendeu que você usar uma flanela para atritar a borracha, você deixa nessa borracha uma carga, tá? Então essa carga ela está estacionária em uma das pontas da borracha. Então você deixa isso pendurado e aí você pode atritar, por exemplo, outra haste de borracha, experimento da direita, tá bem aqui, ou você pode atritar uma haste de vidro. E aí você percebe que existem dois tipos de carga. Então ele é a primeira pessoa a perceber, olha, borracha, tá? Quando você tem borracha com borracha, você tem uma repulsão. Quando você tem vidro e borracha, você tem uma atração. E se você tiver vidro e vidro, você também tem uma repulsão. Então ele sentiu a necessidade de começar a rotular isso, começou a botar positivos e negativos. Negativo era o que aparecia quando atritava a borracha, positivo era o que aparecia quando atritava o vidro. Ok? Então ele não tinha nenhuma ideia da natureza atômica, né? Então ele pensava que existiam fluidos que passavam para lá e para cá que você, quando mexia, tirava. Então tinha um fluido positivo e um fluido negativo. Ok? Então essa foi a sugestão dele. Ele começou a falar de cargas, né? Então atribuía um símbolo Q1 e um símbolo Q2, tá? A gente vai usar isso em notação moderna também. E quando você pensa na carga, esse Q1, Q2 é a intensidade de carga elétrica, tá? Tem o símbolo Q, a unidade de Q é o coulomb, tá? E, por exemplo, uma dessas cargas pode ser Q1, a da esquerda, as duas da esquerda, estou imaginando o primeiro experimento, depois o segundo experimento. Então, no primeiro experimento, Q1 é um microcoulomb, no segundo experimento, Q1 também é um microcoulomb. Q2, aí eu tenho no primeiro experimento 1,5 microcoulombs e Q2 no segundo experimento 1,5 microcoulombs. Aí o interessante é que você perceba que eu não estou colocando um sinal nessas cargas. Então quando eu falo Q1, intensidade de carga, é a intensidade, é como se fosse o módulo mesmo. Então eu não vou botar mais ou menos. Alguns livros ficam colocando carga Q1 e Q2 entre símbolo de valor absoluto, então bota hastes de um lado e de outro, tá? Isso fica uma notação muito pesada, fica feia, e nunca se fala em carga como vetor, então fica estranho você falar de módulo, né? Mas a gente, para ter uma notação leve, a gente vai optar, e o livro também faz isso, todo mundo faz isso, dizer que Q1 e Q2 são símbolos que dão a intensidade da carga, mas não trazem sinal. Aí você vai perguntar, e
Como é que eu sei se está atraindo ou está repelindo? Isso vem a partir da natureza vetorial das forças elétricas, que a gente vai tratar daqui a pouco. Muito bem. Então, Maxwell, mais tarde, ele vai já está sabendo, né, percebeu que existe uma estrutura para a matéria e que existe uma carga elétrica fundamental, são os elétrons e os prótons. Então ele já pensa nos negativos como sendo, por exemplo, dois elétrons que estão se repelindo e o positivo e negativo como sendo próton e elétron. E como é que Maxwell vai se debruçar sobre o que Benjamin Franklin fez e como é que vai entender isso? Ele faz isso da seguinte forma, tá? Então, borracha e vidro são exemplos de materiais isolantes, não condutores ou dielétricos. As cargas induzidas são fixas, então estão presas, não saem por aí correndo para lá e para cá. Então elas ficam presas. Uma vez você bota ali, fica ali até ela, por outra razão, sumir, né? Digamos assim. E vai dizer o seguinte: o negativo da borracha é o excesso de elétrons. O positivo do vidro é a escassez de elétrons. Então já começa a ficar evidente, né, que os materiais têm natureza atômica, molecular, e que você tira e coloca alguma coisa através do atrito, e você tira e coloca o quê? Aí sempre elétrons. Então, o que é móvel, tá, nos isolantes é justamente os elétrons que estão na eletrosfera. Bem, a gente pode logo já pensar em termos do átomo. Então, como é que o átomo funciona? Ele vai ter um núcleo, nesse núcleo tem um próton, se for o átomo de hidrogênio, que é desse caso aqui, ou mais prótons, tá? E vai se formar na parte externa uma nuvem eletrônica. Os elétrons ficam dando voltas, tá? A gente pode falar de forma simbólica isso. Os elétrons ficam dando voltas nesse sistema aqui, ok? E o elétron é mantido nessa órbita pela força elétrica, a força de atração entre o negativo e o positivo. Então, se alguém lhe perguntar o que é que mantém um átomo organizado, aí você tem que falar força elétrica. Tá? Qual é a segunda pergunta que é possível se fazer sobre o átomo, né, nessa lógica? É justamente a seguinte: olha, se o negativo é atraído por positivo, por que que o elétron não vai acabar dentro do núcleo? Alguém sabe dizer? Por que que o elétron não acaba dentro do núcleo? Por conta da velocidade que ele Por conta tá? da velocidade, excelente. Então, por que que a Lua não vem parar aqui na Terra se há uma atração gravitacional entre a Terra e a Lua? Tá? É porque a Lua tem uma certa velocidade. E essa velocidade dá origem a uma força, tá, para longe do centro, tá? E então chama-se uma força centrífuga, né, que vai ser equilibrada pela força de atração. Então ele acha um equilíbrio e fica ali. Diga. Perdão interromper, mas só recapitulando, o que mantém um átomo organizado, no caso, seria a carga elétrica, né? Seria a força elétrica. Então, Força a elétrica. natureza, a organização dos materiais, tá? De todos os materiais, seja o tecido humano, seja uma mesa, seja uma planta, seja um abajur, qualquer coisa, tá? Todos os elementos que estão à nossa volta, até a terra, né? Como pó, né? Você pegar a terra em si, uma rocha, tá? Todos eles têm essa natureza atômica. Então, o que mantém o elétron em órbita é a força de atração, né, entre o negativo e o positivo. Ok? Essa força de atração tenderia, né, a puxar o elétron tal que ele caísse no núcleo, mas ele tem uma certa velocidade, ele não cai. Mas também tem outro porém. Então, a segunda observação que eu faço aqui, e aí isso vai além do nosso curso, o elétron também não cai, porque digamos que você pegasse, tem a Lua dando volta na Terra, tá? Aí vamos pensar assim, a Lua é um satélite. Existem também outros satélites, por exemplo, pode ter aí um satélite artificial que o homem colocou lá na órbita da Terra, mais próximo da Terra. E pode ser que com o tempo ele vá perdendo velocidade. E aí, de vez em quando, tem um anúncio aí dessas agências espaciais dizendo assim: olha, tem aí um
um satélite que estava velho que vai reentrar e pode cair em qualquer lugar. A gente acha, pelos nossos cálculos, que vai cair dentro d'água. Por que que diz isso? Porque 3/4 da superfície terrestre é água, né? Então provavelmente vai cair, mas pode ser cair em cima de uma cidade. A chance é pequena, mas é possível. Então, você vê aí que no caso gravitacional, um satélite pode perder velocidade e pode cair aqui na superfície. Aí a pergunta é, o elétron pode perder velocidade? Acontece que o elétron pode perder velocidade. Se o átomo emite energia, né, a energia geralmente vem da eletrosfera, isso é a custas do elétron andar mais devagar. Então ele se aproxima mais do núcleo, né, e aí alguém poderia perguntar, e ele poderia perder energia até cair dentro do núcleo? Tá? Isso aí então demorou de se resolver e a gente sabe hoje em dia que isso é impossível, não tem nenhuma, porque é o seguinte, existe uma energia mínima do elétron na órbita, então tem uma energia a partir da qual ele não perde mais, ou seja, ele pode até chegar próximo não, ele pode chegar na a eletrosfera, a camada de energia mais baixa, mas dali não passa. Então, isso vem de onde? Vem da mecânica quântica, ok? Isso é um pouquinho além do nosso curso, vocês devem procurar isso e se informar, porque é interessantíssimo. Então, tá aqui o Maxwell dizendo assim, ó, nunca imaginei essas coisas. Ok? Note que o símbolo da carga do próton é o P, o símbolo da carga do elétron é o E minúsculo, cursivozinho, ok? E o valor da carga do próton e do elétron são iguais a quanto? A 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? E isso só foi obtido lá em 1930, né? A partir de 1930. Então, isso é uma coisa razoavelmente recente em relação aos outros conhecimentos que nós temos. Do outro lado, a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. Também vem dessa época, 1930 mais ou menos. E a massa do próton é 1840 vezes a massa do elétron. Ou seja, eles têm cargas iguais, mas o próton é muito mais pesado. Ok? Uma coisa interessante, diga, pode falar. Uma dúvida, como foi que eles conseguiram chegar nesse valor do elétron? Não, isso foi medido mesmo. Isso é experimento, isso é experimental. A gente conseguiu fazer uma medida, isso é uma façanha, tá? A gente chegou a um valor de massa, você tem 0,30 zeros, e aí vem o 9, 1, e tem mais casas, é uma das medidas também mais bem conhecidas, isso deve ter umas 9 casas, quase 10 casas. É uma precisão muito grande. Então, como é que isso foi feito? Isso foi feito, na verdade, flutuando gotas de óleo dentro de um campo elétrico. Então, isso se chama o experimento de Millikan, tá? E também é outra coisa que vale a pena ler e ver como é que foi feito, tá? Mas aí, no dia porque o que acontece? Até o experimento de Millikan, todo mundo sabia a razão entre a massa do elétron e a carga do elétron. Todo mundo sabia. E já sabia há muito tempo, mas ninguém nunca tinha conseguido separar esses dois no experimento, tal que você pudesse saber um. Quando soube um, sabia o outro imediatamente. Então, isso aí foi obtido simultaneamente. Muito bem. Então, eu falei que a gente falou de borracha, a gente falou também de vidro, que você atrita e você tem cargas lá, e as cargas são estacionárias. Vamos considerar agora os materiais metálicos, tá? Os materiais metálicos, eles são fáceis de reconhecer. Eles geralmente têm um brilho, né? Você olha para um metal e você reconhece aquele metal rapidamente. É diferente de, por exemplo, você olhar o brilho da porcelana ou você olhar os outros objetos, tipo rocha, né? O metal tem um brilho diferente. Tá? Isso é muito importante. É o comportamento aí dos elétrons nesse material que faz isso. Os elétrons têm uma grande mobilidade, então enquanto na borracha e no vidro, os elétrons são fortemente presos aos seus sítios atômicos, no material metálico, os elétrons externos, tá? Da camada mais externa, eles são muito fracamente presos a seus sítios atômicos moleculares. Então, isso quer dizer que eles podem ir passear nesse material, eles são livres, então os elétrons da camada externa são
livres para passear por todo o material. Na verdade, em linguagem técnica, a gente fala o seguinte: os elétrons conseguem entrar na banda de condução. Quando eles entram na banda de condução, eles têm uma liberdade incrível de passear, eles passeiam por todo o objeto, tal que, aí que vem a maravilha da coisa, tá? Alguém aí já viu um átomo? Alguém já viu um Ah. átomo? Difícil um pouquinho, hein? Difícil, né? Porque ele é muito, muito pequeno. Então você pode até ver o objeto, mas os átomos individuais você não consegue ver. Acontece que toda santa vez que você olha um material metálico, tá? Porque as elétrons circulam livremente, toda a superfície externa desse material metálico é uma única eletrosfera, é uma única nuvem eletrônica. Então, como é que parece uma nuvem eletrônica? É justamente isso, ela parece metalizada. Então, quando você está olhando qualquer objeto metálico, seja um broche de ouro, né, seja um pedaço de alumínio que não seja pintado, né, você está vendo ali uma imensa eletrosfera, uma eletrosfera do tamanho do objeto. Ok? Então, isso é interessante. Então, esses elétrons são livres para se movimentar, tá? Então, na visão de Benjamin Franklin, aí voltando lá, ele atritava uma haste, tá? Obtinha uma haste de borracha, obtinha um negativo e aproximava de uma esfera metálica. Então, olha o que acontece. A esfera metálica está aí com igual número de negativos e positivos. Na hora que você aproxima uma haste, tá? A haste, por ser negativa, vai afastar os negativos, os elétrons dessa eletrosfera com alta mobilidade, eles vêm todos para a direita. E vai deixar os átomos à esquerda descobertos. Sendo descobertos, transparece uma carga positiva. Por muito tempo, isso aqui vai ser das últimas vezes que eu vou falar, né, da natureza atômica. A gente vai falar muitas vezes como cargas positivas que andam para lá e para cá, cargas negativas que andam para lá e para cá. Essa é uma forma que a gente tem para facilitar entender o que está acontecendo. A gente não fala sobre escassez de elétrons ou excesso de elétrons, que é o que está acontecendo, tá? E não tem nenhum tipo de contradição, não tem nenhum tipo de impacto em nosso conhecimento. A gente pode, se precisar, reverter para a linguagem de, olha, aqui eu tenho excesso de elétrons, aqui eu tenho falta de elétrons, mas para a gente é suficiente conversar sobre, olha, eu tenho cargas negativas e cargas positivas, elas andam para lá e para cá. Então elas estavam igualmente distribuídas por toda a esfera. Na hora que eu trago aí a haste, você vê que ela polariza. Então polarizar é desenvolver polos opostos, né? Então eu tenho um negativo à direita, um positivo à esquerda. Você pode fazer mais, você pode então conectar um lado da esfera, o lado negativo, usando um fio metálico, a uma haste metálica que esteja enterrada a uma profundidade de mais de 1 metro. Ok? Então, isso chama um aterramento. Fazendo o aterramento, tá? As cargas negativas agora estão sendo repelidas, elas chegaram antes até o limite da esfera, mas agora elas podem ir mais longe. E, podendo ir mais longe, elas vão mais longe, elas vão descer pelo aterramento. Tá? Quando acontecer isso, você pode tirar o aterramento, porque agora ficou um excesso de cargas positivas. Ou seja, quando você tem um material e você tira os negativos, você vai ter então um excesso de carga positiva nessa esfera. Se você leva a hastezinha para longe, tá? Então aí os positivos se distribuem, né, por toda a esfera. Se você pensa em termos de um experimento prático, por exemplo, na época de Benjamin Franklin, já se usava esse aparelho aqui que chama o eletroscópio. O eletroscópio é simplesmente você tem uma cavidade aqui, vamos assim, um recipiente de vidro. Então você tem uma bola de vidro, dentro da bola de vidro você coloca um pino, tá, saindo da bola de vidro, e você coloca dois pequenos pedaços de alumínio. Folha de alumínio, eles usavam também folha de ouro, tá? Então, bem fininhas.
Sendo elas bem fininhas, tá? Elas vão ficar penduradas aqui, a gravidade puxando para baixo. E você conecta o outro lado do pino a uma esfera. Quando esse objeto está sentado e descarregado na prateleira do laboratório, o que acontece é você tem cada positivo está casado com o negativo e ele é neutro em geral. Fica um pequeno espaçamento geralmente entre as folhas, porque as folhas geralmente são empenadas. Okay? Tem certos empenos. É alumínio, você trabalha com alumínio, flange de alumínio, isso acontece. Muito bem, aí você pode então aproximar uma haste com uma carga negativa. Se você fizer isso, os negativos que estavam aqui em cima foram empurrados aqui para baixo. Quando eles são empurrados aqui para baixo, então os negativos de um lado vão repelir o excesso de negativos. Então note aí, isso é importante, a natureza, tá, os materiais são feitos de igual número de positivos e negativos. Então, qualquer objeto que você toca, eles são eletricamente neutros, ou seja, não vão dar um choque em você, tá? Porque você tem igual número de negativos e positivos, há um equilíbrio ali. Ok? Se você pensa no que está acontecendo, você ali tem cargas, mas não tem o efeito das cargas. Então a gente começa a conversar da seguinte forma: olha, você tem as cargas de um objeto, que são em número muito grande, tá? São todas as cargas que ele tem, são os positivos e negativos, mas quando eu vou induzir uma carga, eu vou começar a falar de uma carga líquida. Uma carga líquida vai ser a diferença entre as cargas positivas e negativas. Então, quando eu aproximo a haste, tá, negativa aqui, eu vou ter uma carga líquida positiva na parte de cima. Isso quer dizer que não tem elétrons na parte de cima? Não, tem elétrons, tem prótons, tem átomos, tem a natureza organizada, a matéria organizada de forma atômica molecular, não tem diferença. Só que quando eu afasto alguns poucos elétrons, quando eu aproximo a haste, alguns poucos elétrons são empurrados para baixo. Então eu tenho falta de alguns poucos elétrons aqui e tem um excesso de alguns poucos elétrons aqui. Então eu vou começar a dizer, ficou uma carga líquida na parte de cima positiva, ficou uma carga líquida negativa na parte de baixo. Então agora você vê, aqui embaixo você tem, por exemplo, ó, negativo, positivo, negativo junto. Isso é um excesso de negativos. Aí eu vou fazer o seguinte, meu aterramento pode ser feito em casos muito sensíveis, por exemplo, você colocar o dedo. Você toca aqui nessa haste, e aí o excesso negativo está aqui embaixo, tem agora um caminho, ele se manda para cá, para ir embora. Então você perdeu elétrons agora. Se você tirar o dedo, ok? O que acontece? Você continua com excesso, uma carga líquida positiva aqui em cima, mas aqui embaixo, como os elétrons foram embora, você não tem mais uma carga líquida. Ou seja, na primeira figura você tem as dois flanges juntinhos, depois adquiriu uma carga líquida negativa, eles estão afastados, depois os dois flanges estão próximos de novo, porque você removeu os negativos, você removeu o dedo, continuou polarizado aqui, positivo mais em cima, né? Aqui embaixo ficou neutro. Aí se você tira a haste agora, esse positivo em excesso aqui migra para as outras partes, então você vai ter agora um excesso de positivo. Olha aqui, ó, bem aqui embaixo, um positivo sem descasado, sem o negativo, né, junto, outro positivo aqui descasado. Isso vai fazer com que haja uma força entre esses flanges. O pessoal lá na época de Ben Franklin, né, já estudou essa situação e começou a medir a distância entre os flanges para ter uma ideia da quantidade de carga que ali tinha. Então os primeiros experimentos lá, eletrostáticos, são dessa forma. Alguma pergunta aí sobre o desenho? Não, bem tranquilo, professor. Ok. Muito bem. A Larissa tinha levantado a mão, hein? Acho que ela tinha uma pergunta. Mas já baixei, valeu. Deu para entender depois dessa Tranquilo? última imagem aí, valeu. Você vê que uma complementa a outra, né? Você percebeu isso. Muito bem, e agora se eu volto aí para o material isolante, também tem uma outra possibilidade, porque a gente fez uma indução direta através do atrito, né? Então, se você pega o objeto, tá, à esquerda, por exemplo, aí uma haste de vidro, e você atrita de alguma forma, você remove os elétrons e fica com carga positiva aí fortemente presa a esse lado do vidro. Aí eu posso encostar em outro material, tá? E esse material pode ser atraído.
E pode ser que quando eu remova o positivo aqui, não fique nenhum tipo de carga residual nesse outro material. Como é que isso acontece? Acontece que o outro material, que pode ser, por exemplo, plástico, tá? O plástico vai polarizar, ou seja, você vai ter moléculas que têm positivos e negativos, e elas vão ser, digamos aí, espichadas, ficando com os negativos mais de um lado, positivo mais de outro. Então, aí você vai ter uma atração devido a essa indução. Por que você tem atração? Note aqui, ó, que da esquerda você tem positivos e a distância até os negativos é curta. Já a distância até os positivos é grande. Então, vai ter uma força. Essa força é bem menor do que a força entre duas hastes, por exemplo, que você atritou, induziu carga, como a borracha e o vidro, tá? E vai ser também muito menor do que as forças elétricas de atração e repulsão que você consegue quando você junta bolas metálicas, por exemplo. Então você vê um exemplo aqui que é típico, quando você vai usar um pente em uma região de clima seco, isso é outra coisa. Pessoas que moram em climas secos desenvolvem até uma intuição sobre os fenômenos elétricos. Quando a gente mora em um clima muito úmido, qualquer carga que é induzida em um objeto que é metálico ou um objeto isolante, tá? Vai rapidamente sumir, porque a umidade vai retirar aquela carga, ou seja, a umidade do ar vai depositar elétrons ou vai tirar elétrons até que haja um equilíbrio entre a umidade e aquele objeto metálico. Então ele vai ficar neutro novamente. Mas se você está em uma região de clima seco, isso não acontece, e isso também não acontece em salas com muito ar-condicionado. Às vezes está no trabalho, tem ar-condicionado da porra lá, e aí você começa a tomar pequenos choques, começa a perceber que alguns papéis, alguns plásticos ficam grudando uns nos outros. Então aqui eu tenho um exemplo de um pente. Se você passa um pente no cabelo, em um clima seco, aí o próprio cabelo vai tender a ficar atraído, né? Vai haver uma atração entre o pente e o cabelo. Então fica até difícil você pentear o cabelo, né? Se você tiver cabelo fino, né? Você vai puxando assim, um vai ficar, você vai passar o pente e aí de repente assim, você vai voltar para passar de novo e o cabelo vem junto. E aí você começa a embolar o cabelo em vez de pentear. Olha aqui, ó. Você tem aqui plásticos também. Se você pegar esse plásticozinho colorido aqui, cortar em pequenos pedaços, você esfregar o pente na roupa e aí você passar ali, você vai começar a grudar aí os pequenos pedacinhos de plástico. Muito bem, vamos falar agora sobre a força de Coulomb, tá? De onde é que vem isso? Vem de um experimento, tá? Coulomb fez o seguinte experimento aqui à direita. Então, aquela ideia da balança de torção, isso aqui é uma balança de torção científica para fazer medida mesmo. Então, é aquela ideia de você pendurar, tem um fio aqui na parte de cima, que desce aqui através do tubinho até o recipiente, ele desce aqui e está pendurado aqui em uma haste horizontal. Nessa haste horizontal tem uma bolinha metálica à direita, e tem uma bolinha de material isolante à esquerda, de igual massa, tal que você consegue um equilíbrio, ele fica equilibrado. E você aqui da tampa, você tem uma hastezinha que desce, e você tem uma outra bolinha, tá? Então você consegue abrir isso aqui, eletrizar essa bolinha, fechar, colocar uma segunda carga aqui, ó, através desse palitinho, ele é metálico, então você consegue eletrizar essa segunda bolinha. Quando você faz isso, você faz primeiro com ela sem eletrizar, isso aqui vai ter uma posição. Quando você eletriza, há uma repulsão, isso aqui dá uma rodadinha. Tem um detalhe assim que passa despercebido, que é o seguinte: esse fio aí não é um fio comum, tá? Ele é um fio que resiste à torção. Então, o que é um fio que resiste à torção? Imagine que eu pegue um cabo de vassoura e pendure do teto, mas em vez de usar uma cordinha, eu use um pedaço de fórmica. Então eu vou pegar um pedaço de fórmica e colocar. Quando eu uso um pedaço de fórmica, se eu rodar o cabo de vassoura pendurado e equilibrado, dê uma rodada, e soltar, ele vai tender a voltar para o lugar de equilíbrio. Porque essa pedaço de fórmica, ele vai querer voltar para a posição onde ele não está torcido, né? Ele vai querer voltar à posição onde ele está totalmente plano. Então aí esse fio é desse tipo. Feito tudo isso, você pode fazer várias medidas e
quem fez isso foi Coulomb, tá? É um inglês. Ele fez essas medidas e determinou o seguinte, que a força que você identifica nesse experimento, ela é quanto maior o produto das cargas e ela é quanto menor for a distância entre as cargas. Então note que ele está dizendo o seguinte, que a força de Coulomb é proporcional ao produto das cargas Q1 e Q2 e a força de Coulomb é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então aqui eu tenho um esquema aqui à esquerda para começar a aterrissar aí quanto a esse experimento, quanto a essa equação. Você tem aí o fio, você tem a haste, você tem uma carga de um lado e um contrapeso do outro. Você tem uma segunda carga, existe uma distância R. Que distância R é essa? É a distância entre os centros de carga, tá? Então, é uma distância entre os centros... É da superfície para a superfície? Não. Se as cargas estiverem distribuídas uniformemente, vai ser do centro das cargas até o outro centro de carga, tá certo? Então, se aqui tudo for homogêneo, então vai ser a distância do centro de uma esfera até a outra esfera. Essa distância R que vem aqui, ó, no denominador. A carga Q1 é a intensidade de carga medida e a de K também. E a força que ocorre é uma repulsão. Tá aqui o vetor, ó, indo para a direita, tá? E um vetor também indo para a esquerda. Então há uma repulsão que ocorre em cada uma das esferas. Essa de K porque está presa, tá? Ela não vai se mover, mas a outra sim vai se mover. Tá? Então vai torcer a balança e aí você vai poder fazer a leitura. Aqui em cima você tem uma forma de estar fazendo, na verdade é bem aqui, ó, nessa cinta aqui, o pessoal fez dizer, ó, tem marquinhas aqui, essas marcas quer dizer o que? Fração de newtons. Então você começa com a posição de equilíbrio que é 0, aí você faz 0,1 newton, 0,2 newton, assim por diante. Então onde tiver a haste apontando, você sabe a força de torção necessária para o fio. Isso foi calibrado anteriormente. Então, Professor, uma curiosidade. Como ele quantificava a quantidade de carga colocada nas esferas? Excelente pergunta. Isso aí era assim, ele carregava uma esfera. Aí ele tinha um certo procedimento, dizia que tinha uma certa quantidade de carga ali. A partir de quê? A partir do efeito em outros objetos. Então, aí depois ele ia começar o quê? Dividir essa carga. Ele tocava uma carga uma esfera na outra, né, uma carregada com uma não carregada, então ficava metade da carga em cada uma das esferas, se as esferas fossem totalmente idênticas, né? Então se elas tivessem, hoje a gente sabe que elas precisam ter a mesma área. Se tiver a mesma área de superfície, você tocar duas esferas, uma carregada, outra não, a carga se distribui metade para cada lado. Então aí você pode dizer que Q1 é igual a Q2 e começar a fazer esses experimentos, tá? Mais tarde, isso aí se desembocou em um sistema de medidas. Baseado em quê? Baseado nessa própria equação. Nessa equação aqui vai permitir, uma vez que você faz seu experimento, só o que acontece com ela, tá? A força entre duas cargas elétricas é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado das distâncias entre os centros de carga. Então, atenção para isso. E a minha equação, então, vai ter o seguinte, ó, quando eu faço experimentos, eu consigo fazer o que com o experimento? Eu consigo determinar quem é a constante de proporcionalidade. Esse K aqui é a constante elétrica, ou também dita constante eletrostática, e o grande efeito de Coulomb, além de dizer a forma que deveria ser, que ele vai copiar lá de Newton, né? Ele conseguiu determinar o valor da constante. Então a equação ganha o nome dele, porque ele foi a primeira pessoa a perceber que K, no caso elétrico, é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro sobre Coulomb ao quadrado. Então ele foi a primeira pessoa a determinar essa constante. Note que eu coloquei o K com um Ezinho pequeno aqui na transparência, tá? Mas não é usual. Geralmente você vai ver no livro K como está aqui na equação, sem o Ezinho. Mais tarde, lá para o capítulo, sei lá, 26, 27, aí o livro vai começar a usar um KE quando tiver o K do magnetismo, tá? Então vai ter o KB também. Muito bem. Então, a sequência é essa, tá? Estabelecer a proporcionalidade primeiro e depois determinar os parâmetros. Então, determinar os parâmetros é que é o grande feito. Isso é que é ciência. Muito bem.
Mais tarde, tá? Isso aí, ó, você vê ó, como são as coisas. O Coulomb copiou o Newton. O Coulomb estava mais ou menos o que? 1750, é a época que ele estava, ou seja, mais ou menos 100 anos, 100 anos não, 1690 para 1760 anos depois de Newton, né? Ele estava lá olhando a situação elétrica e aí ele conseguiu determinar aquele K. Outro cara, uns 40 anos depois, falou: olha, Newton propôs uma equação para a força da gravidade, mas Newton nunca conseguiu descobrir o valor da constante proporcionalidade, esse G maiúsculo aqui, ó. Então, Newton falou que a força da gravidade é proporcional ao produto da massa m1, m2 sobre a distância até os centros de massa ao quadrado. Ok? Somente Cavendish, já mais de 100 anos depois de Newton, aproximadamente 100 anos na verdade, foi que determinou o valor do G maiúsculo. Determinou que o G maiúsculo é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro por quilograma ao quadrado. Então, acabou que o Cavendish ficou assim responsável, né, recebeu o mérito de determinar o valor de G e tinha um bocado de conta esperando o valor de G para o pessoal concluir. Entre essas contas estava a determinação da densidade do planeta Terra, ou seja, todo mundo já tinha percebido que se soubesse o valor de G maiúsculo, seria possível fazer a conta para determinar a densidade do planeta. Então, assim que Cavendish fez esse experimento, tá? Para o caso gravitacional, então ele não usou esse aparelho aqui da direita, mas ele fez o seguinte, ele fez um experimento onde ele tinha uma hastezinha, hastezona na verdade, e em vez de botar duas cargas de cada lado, ele botou massas, uma massa à esquerda e uma massa à direita. E veio com a terceira massa e percebeu que existia uma atração entre essas duas massas que rodava a haste. Fazendo as medidas similares ao caso de Coulomb, ele conseguiu determinar aqui, tá? Todos os detalhes do experimento, inclusive o valor de G maiúsculo. Ok? Então, eu vou mostrar agora uma imagem, tá? De um experimento equivalente ao de Cavendish, feito de forma amadora, mais recentemente, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, um cidadão aí, tá? Pegou uma haste, que parece um cabo de vassoura, pendurou a partir de um fio, e prendeu várias massas de um lado e de outro, aqui é chumbo, viu? De um lado e de outro, tanta massa que enverga o cabo de vassoura. As duas massas são iguais e equilibram o sistema. Aí ele fez o quê? Trouxe uma bola de boliche e botou bem aqui. Botou outra bola de boliche de forma simétrica do lado de cá. E percebeu que quando ele faz isso, a haste roda em direção às bolas que estão aqui. Então a gente vai falar muito, e o livro vai fazer também, a comparação entre a força gravitacional e a força elétrica. Quais são as principais diferenças? São o seguinte, quando você usa a equação da força elétrica, tá? Então, como uma carga pode ser positiva e outra negativa, a força pode ser de repulsão ou pode ser de atração. Quando você vai para o caso gravitacional, aí como você tem as massas, que a gente sabe que só existe massa positiva, né? Então, quando você junta duas massas aqui, sempre dá uma atração. Então, nunca tem repulsão entre duas massas. Tá? Então, a diferença, a força elétrica pode atrair e pode repelir, a força gravitacional só pode atrair. Então, tá aí o experimento que ele fez. A gente pode partir, então, para tentar utilizar isso daqui a pouco. Ok. Muito bem, então compare a força elétrica e a gravitacional. Exemplo, determine a razão entre as forças elétrica e gravitacional no átomo de hidrogênio. Ou seja, eu sei que o próton é positivo, eu sei que o elétron é negativo, eu sei que há uma atração de natureza elétrica entre esses dois. Agora, eu sei também que o próton tem massa e o elétron tem massa. Então tem uma segunda atração. É uma atração gravitacional entre o próton e o elétron.
Então, eu peço aqui que a gente faça uma razão entre a força elétrica e a força gravitacional. Isso quer dizer o quê? Que força elétrica vai no numerador e força gravitacional vai no denominador. Toda vez que você faz uma razão entre duas grandezas similares, você está comparando aí a intensidade, por exemplo, dessas forças. Então a gente está comparando aí a força elétrica com a força gravitacional para o caso do elétron e do próton no átomo de hidrogênio. Então tente fazer. Tente aí pegar. A gente pode colocar aqui as duas equações. Eu tenho a força de Coulomb e a força gravitacional. Eu tenho os valores aí. A massa M1 vai ser a massa do elétron. A massa M2 vai ser, por exemplo, a massa do próton. A carga Q1 vai ser a carga do próton. A carga Q2 vai ser a carga do elétron. E o valor de K é igual da transferência anterior, que é 9 vezes 10 a nona. Tá? E o valor de G maiúsculo é, se não me engano, é 6,67 vezes 10 a menos 11. Ok? Então, por favor, tente fazer. E aí que tá. Traga a calculadora, use a calculadora. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque quando a gente fala de mecânica, os números que a gente tem lá é 1, 2, 3, 10, mil, uma fração de um terço, um quarto, um quinto, um centésimo, mas aqui a gente vai ter, no caso elétrico, a gente vai começar a ter números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Então a gente está usando aí a grandeza 10 a menos 31, 10 a menos 19, então você saber usar a calculadora nesses casos é importante. Tá? Tente fazer. Já fizeram?
Ô, professor, esse MP é a massa do próton, é? Exatamente, a massa do próton é 1840 vezes a massa do elétron. Então é só botar aí nessa equação a massa do elétron ao quadrado vezes 1840. Aí você vai ter o produto entre a massa do elétron e a massa do próton. Você já deve ter visto o seguinte, ó. Já deve ter visto que se você tem só um instantinho que eu tenho que fazer. Pronto. Então você tem o seguinte, ó. Pronto. Podemos escrever já. Estão vendo aí a tela? Eu estou escrevendo? Sim. Pronto. Então você deve ter feito o seguinte, que você quer fazer a força elétrica sobre a força gravitacional. Então, substituindo aqui, você vai ter K, a carga Q1, que é a carga do elétron, multiplicado pela carga do próton, que é igual, então vai um quadrado aqui, dividido pela distância entre os centros de carga, isso tudo dividido por G maiúsculo, a massa do elétron, né? Então vou colocar assim, ó, a massa do próton, que é 1840, vezes a massa do elétron, vezes a massa do elétron, então vai dar a massa do elétron ao quadrado. Tudo isso dividido por R ao quadrado, que é a distância entre os centros de massa. Acontece que os elétrons e os prótons são tão pequenininhos e a distância entre o núcleo e a nuvem eletrônica é tão grande relativamente que os centros de carga e os centros de massa são coincidentes. Isso quer dizer que você pode cortar aqui, ó, porque está dividindo. Então, você não precisa das distâncias, ok? Senão você ia precisar o quê? Aqui, se você quisesse fazer a conta de cada um individualmente, você ia precisar do raio do átomo de hidrogênio. Hidrogênio, o símbolo é H, tá? Então eu não preciso, cortei aqui, e se eu fizer aqui eu tenho ó, o numerador, e aqui é o numerador do denominador, que vai aparecer como o denominador quando eu fizer a simplificação dessa fração complexa. Então eu vou ter K vezes a carga do elétron ao quadrado, dividido por G maiúsculo, vezes 1840, vezes a massa do elétron. Vou colocar
deixar para fazer a substituição depois. Então, fica aqui a massa do elétron ao quadrado. Então, se eu calcular isso, eu tenho a resposta. Alguém já conseguiu calcular? O meu deu aproximadamente 2,27 vezes 10 elevado a 39. Vai ser algo desse tipo. Então, eu acho que tá aqui a minha razão, tá vendo? Deixa eu colocar para vocês que vocês não estão vendo. Ok. Então, aqui à direita eu tenho a razão. Eu posso, então, estar fazendo a substituição. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Eu já fiz aqui de forma adiantada. O K é 9 vezes 10 a nona. 1840 vezes o G maiúsculo é 6,7 vezes 10 a menos 11. Tá? A carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31. Esses dois aqui são quadrado, né? Porque o elétron está ao quadrado e a massa do elétron está ao quadrado, então eu levo o quadrado aqui em evidência para poder fazer menos conta na calculadora. E eu concordo com você, minha resposta é 2,3 vezes 10 a 39, então a potência 10 a 39. O que é que isso quer dizer? Significa que a força elétrica é muito maior do que a força É gravitacional. bizarramente maior do que a força gravitacional. 10 a 39 é um número que a gente não tem nem ideia, a gente tem dificuldade em compreender este número. Ele é maior do que o número que a gente conhece, que é o número de Avogadro. Isso quer dizer, então, que quando eu penso no átomo, eu posso desprezar seguramente a interação gravitacional. Posso dizer assim, não existe. E minhas contas vão sair todas certinhas, ok? Então, a força de gravitação é desprezível, ou seja, o que é que organiza o átomo é a força elétrica, porque ela é muito, muito, muito mais forte do que a força gravitacional, ok? Muito bem. Então, exemplo. Imagine que a força entre a Terra e a Lua fosse de natureza elétrica e não gravitacional. Qual seria a carga elétrica necessária para manter a órbita atual da Lua? Ou seja, eu sei que hoje em dia a massa da Terra, né, e a massa da Lua são responsáveis pela atração entre os dois. Eu penso assim, e se fosse somente a força elétrica para fazer a mesma coisa, manter a Lua em órbita da Terra a essa mesma distância, ou seja, a força gravitacional sobre um desses corpos teria que ser igual à força elétrica sobre esse mesmo corpo. Então, teria que ser igual, e eu poderia calcular então qual seria a carga. Tem uma suposição, considere que a carga da Terra é igual à da carga da Lua, ou seja, se fosse somente força elétrica, né, somente a carga seria responsável pela atração entre a Terra e a Lua. Ok? Então, quanta carga precisaria? Então, eu peço que você faça essa questão, depois a gente corrige, não vou corrigir hoje. Para quê? Pelo seguinte, ó, a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. A massa da Lua é 7,4 vezes 10 a 22. A massa, a carga do elétron e do próton, vocês têm da transparência anterior, tá? Nem vai precisar, só preciso determinar a carga total, a carga líquida. Então nem precisa daquilo, só essas massas aqui são suficientes. Você precisa de K e o G maiúsculo. Aí você vai poder determinar quem é Q de T, que é igual a Q de L. E você vai perceber o quê? Que você não precisa de um número, numericamente, não vai precisar de uma fração desse 10 a 24, que eu preciso de massa para poder fazer essa atração. Então, isso vai apontar para certas conclusões sobre a natureza do Coulomb, da unidade do Coulomb. Então, faça isso aí, tá? Para depois a gente estar verificando. Vou deixar aqui só de lembrança, né, que 6,02 vezes 24 é o número de Avogadro. Isso é um número muito grande. Então, compare aí com a carga necessária para fazer o mesmo papel que a massa faz na atração entre Lua e Terra. Compare com o número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? Por definição, tá? Vai ser a quantidade de átomos que existem em 12 gramas de carbono. Ok?
12 gramas é muito pouco carbono. Quais são as lições que você pode tirar desses dois exemplos? Eu vou me adiantar aqui e colocar essas lições. Primeiro, a força elétrica é muito mais forte que a força gravitacional, pois ela organiza os átomos e, por tabela, toda a matéria. A força elétrica é de curto alcance, pois, em média, o número de cargas positivas e negativas é igual. Ou seja, ao longe, a matéria é neutra e você não percebe força de atração nem repulsão nenhuma. Ok? Ou seja, estou dizendo, não tem uma diferença de carga líquida entre a Terra e a Lua. Ou seja, não há um excesso de carga positiva na Lua e uma falta de carga positiva na Terra e haja uma atração elétrica. Na verdade, nós já descobrimos que as quantidade de carga positiva e negativa na Terra tem um certo equilíbrio, é quase que igual, né? É essencialmente igual, e o mesmo acontece na Lua. Tanto que nas primeiras expedições espaciais o pessoal até estava com medo de quando fosse pousar, porque a nave veio da Terra, se na Terra houvesse excesso de positivo, a nave ia ter um excesso de positivo. Quando fosse pousar, se na Lua tivesse uma falta de positivo, podia dar um afago, uma centelha, uma descarga elétrica. Havendo uma descarga elétrica, podia pifar equipamento daquela época, podia pifar os computadores. Então, o pessoal teve muito cuidado, mas descobriu que não tem, quando você sai da Terra e vai para a Lua, não fica um excesso de carga, você não tem centelhas, ok? E também sabe o seguinte, que a força gravitacional é de longo alcance, pois só existe massa positiva, ou seja, enquanto que quando você se afasta de um átomo, por exemplo, você não percebe mais campo elétrico, porque o átomo tem igual número de positivos e negativos. Como a massa sempre é positiva, você se afasta e ainda percebe a força gravitacional. Isso quer dizer, então, tá, que a força gravitacional ela é de longo alcance, a força elétrica é de curto, né, alcance a nível atômico. A força gravitacional não, ela organiza o planeta, ela organiza o sistema Terra-Lua, ela organiza o sistema solar como um todo, ela organiza as galáxias, ela organiza o universo e assim por diante. Tá? Já a força elétrica não, ela só organiza, tá, a matéria a nível atômico molecular, acabou, porque ela é de curto alcance. Ok. E a grande lição, pouca carga tem muito efeito, que a consequência disso é que quando a gente fizer exercício, quando a gente fizer qualquer aplicação, a quantidade de coulomb que a gente vai ter sempre vai ser 10 a menos 6, 10 a menos 9. Então nessa faixa, 10 a menos 6 na faixa de microcoulombs, 10 a menos 9 na faixa de nanocoulombs, né? Então a gente vai ficar muito nessa faixa nos exercícios. Então se você em qualquer situação fizer uma conta e a resposta der 1 coulomb, você sabe que está errado, porque 1 coulomb é uma unidade imensa, é uma unidade muito grande, tá? Isso é consequência das escolhas feitas no SI. Professor, Oi. a gente falou sobre carga elétrica, falou sobre átomos também. É só uma curiosidade mesmo, não sei se tem relação, mas dá para fazer alguma relação com a lei de Coulomb com a fissão nuclear? Teria alguma Aí que tá, relação? é outra escala, excelente pergunta. Nós reconhecemos 4 forças fundamentais na natureza. Se houver outras, a gente não conhece ainda. Mas elas são a força gravitacional. A força gravitacional ela é fraca e de longo alcance. Ou seja, quando você está aí do lado de um colega, tá, a atração que rola é emocional. Não é uma atração gravitacional. Ok? Porque ela é muito fraca. Mas ela é de longo alcance, ou seja, ela organiza o universo como um todo. Então, força gravitacional, a próxima é a força eletromagnética, que vai organizar a matéria a nível atômico. A próxima é a força nuclear, que vai organizar o núcleo do átomo. Então, a força nuclear, ela organiza o núcleo do átomo. Você nunca pensou assim, por exemplo, a gente está falando aqui de positivo e negativo, né? Positivo atrai negativo, mas positivo repele positivo. Aí você vai perguntar, e como é que existe o átomo de hidrogênio?
Se no núcleo vai ter 2 prótons, e no núcleo a gente sabe que é muito pequeno, então eles vão ser 2 prótons muito, muito próximos um do outro. Então a repulsão elétrica é muito grande. A gente já viu que a força elétrica ela é forte, né? Então deveria não existir átomo de hidrogênio, não deveria existir átomo nenhum a não ser o de hidrogênio. Porque você tem que enfiar cada vez mais positivos no núcleo. O carbono tem 6 prótons, né, dentro do núcleo. Desculpe, 6 prótons. O oxigênio já tem 8. E você vai colocando mais, chega em urânio, tem 92 prótons lá enfiados naquele espaçozinho pequenininho. Como é que é possível isso? Porque existe uma outra força que é muito, muito mais intensa que a força elétrica, que chama força nuclear, que quando um próton chega muito próximo do outro, entra a força nuclear e aí os dois grudam. Ok? Então você consegue aproximar os dois positivos a uma distância tão pequena que aí a natureza da força é outra e um captura o outro formando um núcleo de átomo de hidrogênio. Então é outra escala, né? E a gente tem que a força nuclear então é muito, mas muito mais forte que qualquer outra força que a gente conheça. As forças nucleares tem duas, né? Tem a força nuclear forte, que é essa que organiza o núcleo, e tem a força nuclear fraca, né? Que é responsável por uma outra coisa, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas acontece o seguinte: o núcleo ele tem prótons e tem nêutrons. O nêutron tem uma massa um pouquinho maior do que a massa do próton. A gente falou que o próton tem 1840 vezes a massa do elétron. Aí você vai ver a massa do nêutron, ele é 1841. Então a gente percebeu que o nêutron é a junção de um próton e um elétron, que ele fica um pouquinho mais, dá uma partícula um pouquinho mais pesada, mais de carga elétrica neutra, ok? Então, não é nosso assunto, isso aí dá uma certa ideia. Essas forças nucleares, as duas, mesmo a forte e a fraca, são muito, muito mais fortes do que a força elétrica. Ganham de lavada. E a forcinha mais fraca é a força gravitacional, mas ela é de maior alcance. Muito bem, então a carga campo elétrico. Diga. Um questionamento. Se ela é mais fraca e ela cai com a distância do mesmo jeito que a elétrica cai com a distância, por que ela é considerada, a gravitacional é considerada de longa distância? Por isso, é a questão. Repare só. Imagine que eu tivesse massa positiva e massa negativa. E eu tivesse igual quantidade de massa positiva aqui na Terra que eu tenho massa negativa. Isso quer dizer que a massa líquida da Terra ia ser zero. Se a massa da Terra fosse zero, ela não ia conseguir atrair a Lua. Entendeu? Ela só é de longo alcance porque não existe massa negativa. A carga elétrica tem positiva e negativa, ou seja, a matéria como um todo é neutra, ou seja, é carga zero. Carga líquida zero. Isso quer dizer, então, que de longe a xícara não atrai o prato. Se você botar uma xícara e um prato em cima da mesa, um não atrai o outro, de forma elétrica. Né? Tem uma atração gravitacional, mas é desprezível, a gente já mostrou isso. E não tem atração elétrica porque tem igual número de prótons e elétrons, ou seja, o fato de você ter dois tipos faz com que ela seja de curto alcance. No caso gravitacional, você só tem um tipo, massa positiva. Na verdade, se você for comparar mesmo, é como se você só tivesse um tipo de massa e ela fosse massa sempre é engraçado, porque só tem atração, né? É uma massa que só provoca atração, ela nunca provoca repulsão. Ok. Entendi, muito professor, bem. Obrigado. Se você, então, a primeira carga se movimenta e a outra sente o efeito do movimento somente um tempo depois. Então tá aí, eu tenho duas cargas. A distância é muito grande entre as duas. E eu vou ter o seguinte, esta carga aqui
provoca uma repulsão na carga de cá. Então eu não coloquei os dois vetores, teria um outro vetor bem aqui, eu não coloquei. Positivo repele positivo e repele para onde? Para longe, na direção da linha que une os centros das duas cargas. Então é para cá, para a direita e subindo. Todo mundo está vendo aí. Agora digamos o seguinte, que eu pegue essa carga de cá, a primeira, e movimente ela, que eu suba com ela. O que acontece com esse outro vetor? Repare agora com detalhe. Olhe com calma aí o que está acontecendo. Eu movimentei a carga grande. Um tempo depois, o vetor que representa aí a força de repulsão mudou de posição. Em um certo momento, logo depois que eu faço, vou voltar aqui, ó. Logo depois que eu faço o movimento, parece que a outra está errada. Somente depois, quanto tempo depois? É só pegar a distância, tá? E dividir pela velocidade da luz, que isso vai dar um tempo, e vai ser este tempo depois. Ou seja, é somente quando eu movimento uma carga do lado de cá que eu percebo que a energia para trocar a posição da força elétrica na segunda carga só chega lá um tempo depois. Remonta àquela ideia de eu alterei o primeiro e o segundo não alterou instantaneamente, ele só alterou depois. Então, onde está a energia necessária para alterar a direção da força de repulsão na segunda carga? Ela só chega lá atrasada, um pouquinho depois. Isso quer dizer, então, que em um certo momento essa força não estava em uma carga, nem estava na outra. Essa energia não estava em uma carga, nem estava na outra. Onde é que estava essa energia? Estava em trânsito. Estava em trânsito aonde? Aquelas linhas de campo que vão deformando e vão mudando, e você tem uma onda de propagação para atualização. Então, quando você movimenta essa primeira carga, a energia vai para o campo e só depois chega na segunda carga. Ou seja, lembre que o campo elétrico é uma coisa, não porque tem massa, mas sim porque consegue armazenar energia. Tá? Então, a gente novamente volta à realidade do campo elétrico. Isso aí prova. Mas você tem que perguntar o seguinte, não era eletrostática que está estudando? É verdade, é que eu estou um pouquinho fora da eletrostática. Na eletrostática, isso não ocorre. Isso quer dizer que quando você está na eletrostática, às vezes você vai ter a impressão que, olha, eu nem precisava de um campo elétrico, eu podia ficar falando de força elétrica o tempo todo. Porque esse efeito, você perceber que o campo existe e ele é uma coisa, só acontece quando tem movimento. E eu estou na eletrostática, ok? Então, note aí que Marcos está falando ali, a energia que afeta a segunda carga é mediada pelo campo elétrico. Então, eu já sei disso. Quer dizer que é melhor eu já estudar tudo sabendo que tem campo elétrico do que eu pegar e ficar dizendo, olha, vamos ficar estudando tudo como se fosse força elétrica somente. Então, o campo elétrico é uma coisa e existe. A gente vai aproveitar e já fazer esse estudo. Então, se eu penso aí no campo elétrico, eu posso representar. Então, essa aqui é uma representação vetorial do campo elétrico de Coulomb. Ou seja, eu tenho uma carga aqui no centro, tá? E eu desenhei aqui, ó, os vetores no espaço. Perto da carga, você tem vetores maiores. Longe da carga, os vetores são pequenininhos. Essa diferença é muito brusca. Então, você tem... Parece até que tem uma esfera aqui nessa região, e longe não tem quase nada, só tem os conezinhos assim. Esses conezinhos são as pontas dos vetores, tá? Então, aqui eu tenho uma carga elétrica, ela está parada. Essa rotação que eu mostrei aí é só a câmera rodando para você poder ver o campo elétrico. Então você está dando uma volta nesse objeto. Esse objeto é a carga campo. Você tem uma carga no centro e ela altera toda a região do espaço. A gente falou na última aula de representar isso com linhas de campo. As linhas de campo são muito práticas para você fazer a representação. A representação é em duas dimensões. Às vezes, essa representação limita você um pouco em entender as consequências de um campo elétrico em três dimensões. Então, fique ligado, o campo elétrico ocupa todo o espaço. Geralmente, a gente escolhe uma fatia do espaço para representar o campo elétrico com linhas de campo. As linhas de campo estão associadas aos vetores de campo elétrico que eu desenhei aí. É só uma representação diferente.
E essa representação, claro, é matemática. Então, como é que é a representação do campo elétrico de uma única carga? Eu vou chamar esse do campo de Coulomb. Então a gente falou da força elétrica, a força de Coulomb, entre um par de cargas. Eu agora vou tirar uma das cargas e vou olhar uma única carga. Ela vai ter um campo elétrico. E aqui, ó, matematicamente, tá? Você tem o seguinte, que o campo elétrico atribui um vetor a cada ponto do espaço. Esse vetor tem modo, direção e sentido. Isso, então, é o que a gente chama de campo vetorial. Então, o campo elétrico tem uma representação na matemática que é de um campo vetorial. Ocupa todo o espaço em volta. Ok? Matematicamente fica assim. O campo elétrico de uma única carga. Note aqui que eu botei um Q maiúsculo. Isso é proposital. Eu vou dizer que essa é a carga fonte do campo. Aqui, então, eu tenho K, Q maiúsculo, sobre R ao quadrado, multiplicado pelo versor da direção. Esse versor é um versor radial, ok? Então, essa é a expressão matemática que eu usei para criar este campo elétrico. Note que isso aqui muito se parece com a força de Coulomb, mas é o campo elétrico, tá? É a descrição vetorial do campo elétrico. Eu usei esta equação em um programa tipo GeoGebra para criar esta animação aqui. Agora eu vou mostrar somente o campo elétrico para você ver com mais detalhe, ó. Aí só o campo elétrico. Você está vendo então que parece, né, que é como se fosse uma pinaúna a partir do centro. Esse campo elétrico é como se estivesse saindo do centro e empurrando para todos os lados. Atenção, mudança de paradigma. O campo existe, em particular, pode ser calculado em cada ponto do espaço. Isso é uma mudança muito grande. Antes, em toda a mecânica, sempre a gente calculava a força em um objeto. Mas o campo elétrico ocupa a vizinhança da carga. Então você pode calcular o módulo do campo elétrico em qualquer um dos pontos. Você pode calcular o vetor campo elétrico em qualquer ponto do espaço, onde não tem nada. Então, mesmo não tendo nada, para a gente, em termos de objeto, tem alguma coisa, né? Porque existe um campo elétrico e para ele a gente é uma coisa, é um objeto que a gente acredita nele a partir de agora. Ele não tem massa, é invisível de todas as formas, só pode detectar ele colocando uma carga teste nessa região. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu botei aqui no centro uma carga fonte, desenhei com linhas de campo, né, o campo elétrico, chapado em 2 dimensões. O que vale é aquela imagem anterior, onde é 3D, mas eu não consigo desenhar em 3D. Qual é a consequência disso? A consequência disso é o seguinte, eu desenhei aí, ó, quantas linhas de campo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu desenhei 8 linhas de campo. Quando você olha esse desenho, você vê assim, ó, o ângulo entre 2 linhas adjacentes é de 45 graus, concordam? Sim. 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 Agora, se eu pegasse 8 vetores, eles fossem divergentes a partir de um único centro, em 3 dimensões, o ângulo não seria 45. Seria maior ou menor do que 45? Quem diz aí? Maior, não? Maior. Maior. Então você vê que o desenho em 2 dimensões tem suas limitações, a gente tem que ficar ciente disso. Como é que você sabe que tem um campo elétrico? Você pega uma segunda carga, teste, e coloca dentro do campo elétrico próximo à carga fonte. Então eu vou estar usando por disciplina, né, que o Q maiúsculo está descrevendo uma carga fonte de um campo elétrico, e um Q minúsculo com um zerozinho do lado é uma carga positiva, dita teste. Geralmente a gente pensa ela como se fosse uma carga pequena, tá? Que vai permitir eu dizer então como é que está o campo naquela região. Poxa, se eu quisesse saber como é que está o campo gravitacional, ó, passei de campo para gravitacional, mas eu quero saber aqui na minha casa como é que está. É muito fácil. Eu pego um fio, penduro uma bola e seguro.
Esse é minha massa teste. Ela mostra a direção do campo gravitacional. Ela vai ficar pendurada, apontando para baixo. Se eu considerar aqui, ó, que essa bolinha está presa por um fio, quando eu seguro o lado direito do fio, ela é... botar aqui o fio mais ou menos aqui, eu seguro aqui, ó, o fio no lado esquerdo, ela vai ser empurrada para longe dessa carga aqui positiva. Então eu tenho assim, ó, aqui no vídeo, eu tenho uma carga positiva, tenho uma carga teste, né? Então, se eu botar um fiozinho na carga teste segurando, ela vai ser empurrada para cá, para a direita, ó. Você puxa ela para cá. Então, eu tenho carga fonte, o fiozinho segurando aqui, e essa pequena bolinha ali, ó, indo para lá, está me indicando a direção e o sentido do campo elétrico. Então, por padrão, a carga teste é positiva. Ok? Muito bem. As linhas de campo representam a carga campo elétrico, tá? As linhas de campo divergem ou nascem a partir das cargas positivas. Então, ó, tá indo para longe aqui. Elas convergem para cargas fontes negativas. Então, se tivesse uma carga fonte aqui que fosse negativa, o que eu ia mudar? Em vez de estar para fora a orientação das linhas de campo, elas estariam para dentro. A gente chama isso, ó, para fora é divergente, para dentro é convergente. Então, quando eu tenho carga positiva, o campo é dito divergente, se espalha a partir de um centro. E se eu tenho uma carga negativa, ele é convergente, tá? Converge para a carga fonte. Às vezes falamos que as linhas se estendem ao infinito. Então, ó, note aqui que eu tenho uma carga positiva e a linha aqui, ó, vai até onde essa linha? Tá? Bem, de acordo com a equação que a gente mostrou na transparência anterior, não tem limite. Vai muito, muito longe, vai para o infinito. Okay? Isso é verdade? As linhas de campo vão até o infinito? Bem, aí que tá. Tem duas coisas que acontecem. Primeiro, a gente falou que o número de cargas positivas é igual, a gente assume que a gente acha que é exatamente igual. O número de carga positivo e negativo no universo é exatamente igual. A gente não pode provar isso não, mas tem evidência de que isso é verdade. Então, a gente acha que é igual. Se é igual, isso quer dizer que em algum lugar tem uma carga negativa descasada. Se eu tenho uma positiva aqui, tem outra descasada. Se eu tenho uma segunda carga teste descasada ali também, tem outra. Então, as linhas de campo vão acabar onde? Vão acabar nas cargas negativas. Onde seja que se estiverem em qualquer lugar, vai ser lá que elas vão parar. Então, a gente fala que se estende até infinito, isso não é bem verdade, porque em algum lugar tem outra carga negativa que está recebendo essas linhas. Se essa carga negativa está muito, muito longe, ela é difusa, espalhada, é uma fração de carga em várias regiões, então você não vê isso convergindo para outro lugar, parece que é para o infinito. Mas tem outro problema também, que é o seguinte: o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Se cai com o quadrado da distância, isso quer dizer que ele fica muito fraco rapidamente. Então, em uma curta distância, o campo já fica tão pequeno que já tenho dificuldade de medir ele. Em uma distância maior ainda, ele vai ser indistinguível do ruído eletromagnético de fundo que a gente tem em todos os lugares do universo. Então, o universo tem um certo zumbido eletromagnético. Você pode captar ele ligando seu rádio. Se você liga o rádio e coloca entre duas estações, você vai estar captando justamente o ruído de fundo do universo. Então vai ficar um chiado lá. Ok? Então, se você se afasta de uma carga rapidamente, você vai descobrir que esse ruído de fundo atrapalha a medida e você não consegue mais detectar o campo elétrico naquela posição. Tá? Então, essas duas coisas aí meio que colocam em xeque essa ideia de que vai até o infinito. Teoricamente, aí para uma carga só, nessa situação, aí sim. Ok? Ô professor, Diga. esse ruído daí é causado pelo próprio espaço ou pelos corpos que estão nele? Olha, na verdade, a gente pode falar assim, o universo tem uma temperatura. A temperatura é aproximadamente 2,7 kelvins. Isso quer dizer, então, que ele tem uma certa energia em seu volume, tá, correspondente a essa energia. Que energia é essa? A gente falou que a gente entende por energia a luz, né? Então, tem radiação eletromagnética no volume do universo espalhada, né? E essa radiação é esse ruído de fundo.
ok? Então, porque todas as coisas estão a certa temperatura e todas as coisas vibram, né, elas vão sacudir cargas. Se sacodem cargas, essas cargas vão ficar emitindo luz e recebendo luz continuamente. Se isso acontece, vai se estabelecer um equilíbrio médio entre a matéria e a cavidade que é chamado universo. Então, neste equilíbrio, a temperatura vai passar em 2,7 Kelvin, vai ficar um ruído eletromagnético em todo o volume e você vai ligar um rádio e vai pegar. Ok? Muito bem. Entendi, obrigado. Ok. Muito bem. Então, a carga teste sofre uma força de repulsão, ó. Como é que é essa força? Essa força vai ser igual ao valor da carga teste multiplicada pelo campo elétrico. Por que eu sei isso? Porque eu botei o campo elétrico para vocês, né? A unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb. Então, se eu tenho Newton por Coulomb e multiplico por Coulomb, isso vai me dar Newton. Então, eu vou ter justamente a força nessa posição. Então, a força, tá, de repulsão também é a carga teste vezes o campo elétrico avaliado naquela posição, que neste nosso caso é o campo de Coulomb. A gente vai ter este campo, mas também vão ter outros campos, ou seja, esta expressão aqui, ela é mais geral do que a força de Coulomb. Muito bem, as linhas de campo. Outra interpretação. Onde linhas de campo cruzam é porque existe uma carga. Então, ó, você pode pensar aqui na linha de campo, ó, atravessando aqui, a linha de campo também atravessando aqui, e a linha de campo atravessando aqui. Elas cruzam bem aqui, nesse lugar existe uma carga positiva. Então, é outra interpretação, a gente pode dizer assim, as linhas de campo nunca se cruzam, tá? Se a gente pensar assim que elas morrem na superfície da carga. Mas se você não tiver a carga desenhada, você pode ver que elas estão se cruzando nessa posição. Então você vai dizer, ali só é isso só é possível se houver uma carga nessa posição. Por quê? Porque as linhas de campo divergem a partir da carga. A quantidade de linhas desenhadas por quantidade de carga obedece a uma proporção. Então, se você for fazer um desenho de linhas de campo, você vai dizer o seguinte, olha, por definição eu vou botar 1 microcoulomb, eu vou desenhar 8 linhas. Se eu botar 2 microcoulombs, já vou desenhar 16 linhas. Então você estabelece uma proporção, aí, uma razão, entre a quantidade de carga e o número de linhas que você vai estar desenhando. Tá? Então, aí fica padronizado e você vai poder então dizer que uma carga é mais forte do que outra, com base justamente no número de linhas. As linhas existem no espaço 3D. As representações 2D podem levar a enganos. Então já falei sobre isso, a questão do ângulo, por exemplo. E por último, e muito mais importante que qualquer um dos outros comentários, o seguinte: a densidade de linhas de campo é proporcional à intensidade do campo elétrico. Então, quanto mais perto uma da outra as linhas for, o campo é muito mais intenso. Ok? Então, se você olha aqui, ó, nesta região aqui, só tem uma linha de campo, tá vendo? Então, se eu vou descer me aproximando, ó, eu já tenho 3 linhas de campo nessa região. Se eu pegar aqui, eu vou ter 8 linhas de campo. Então, se eu considero sempre áreas iguais e vou me aproximando, na verdade eu precisaria considerar volumes iguais, eu vou perceber que as linhas de campo, tá, tendo uma maior densidade por volume, vão estar representando um campo elétrico mais intenso. Então, a razão que eu uso linhas de campo para representar é porque, a partir do desenho, eu consigo toda essa informação. Onde é que o campo é forte, onde tem muita linha? Onde é que o campo é fraco, onde elas estão esparramadas, longe umas das outras. Ok? Então, eu vou começando a poder visualizar o campo elétrico. Ok. Então, é vantajoso pensar numa carga campo elétrico fonte e outra carga teste dentro desse campo. Então, aqui a pergunta, tá? Muita gente quer fazer o seguinte logo no início. Eu tenho uma carga fonte, ela tem um campo elétrico. Eu tenho uma carga teste, ela tem um campo elétrico. Então, um campo elétrico mexe com o outro. Não, não é assim que a gente pensa. Isso dá o maior problema se você for pensar nessa. Complica demais a forma de você escrever as coisas. Então, como é que a gente faz? A gente faz assim: eu tenho uma carga fonte, essa aqui. Dentro do campo da carga fonte, eu posso colocar uma segunda carga, que nesse caso é positiva e pequena, então é teste. Mas eu posso colocar uma outra segunda carga qualquer.
E eu sempre vou pensar assim, eu vou ignorar, tá, o campo elétrico da carga que está sendo colocada dentro do campo elétrico externo de uma carga fonte. Então, ó, essa carga aqui, ela está nessa posição do espaço e sofre uma força. Mas eu não desenhei nenhuma linha. Isso quer dizer que ela não tem campo elétrico? Não, ela tem. Eu só não preciso dar atenção a esse campo nesse momento. Aí eu só vou representar este campo elétrico e vou colocar a segunda carga dentro do campo elétrico. Isso disciplina as coisas de um jeito que tudo fica tranquilo. Então, fica aí a dica para vocês de como pensar. Então, eu tenho fonte, que é maiúsculo, que provoca um campo elétrico, no qual eu coloco a minha carga teste, que é zero. Então, eu desenvolvi uma certa linha de raciocínio aqui. Essa carga teste sofre, então, uma força. Note que a força é o valor da carga teste multiplicado pelo campo elétrico. A força vetor, tá, sobre uma carga teste positiva é igual ao produto da intensidade da carga escalar e o campo elétrico vetor. Ou seja, se o campo é vetor, multiplicado pelo escalar, vai me dar um vetor também. Isso quer dizer, então, que a força e o campo elétrico vão ter sempre a mesma direção desse ponto. Então, no local, porque a força é local, está sobre a carga. O campo elétrico está esparramado. Então, note que a direção aqui da força e do campo é a mesma. Mas a direção da força nesse ponto é totalmente diferente do campo elétrico lá de cá. Mas no ponto, os dois têm a mesma direção e sentido. Sentido vai depender muito nem sempre vai ter o mesmo sentido, vai depender muito da questão da carga fonte, se ela é positiva ou negativa nesse caso, porque a minha carga teste sempre é positiva. Ok, o campo da carga teste não é mencionado, então a gente respondeu essa pergunta. Compare, então vamos comparar aqui o que a gente estudou até agora. A força sobre a carga teste pode ser calculada de duas formas, tá? Então, nesse caso, eu posso calcular a força de Coulomb, é igual a constante elétrica, multiplicado pela intensidade da carga teste, multiplicado pela intensidade da carga fonte, dividido por a distância ao quadrado, multiplicado pelo vetor R, que é um vetor radial. A gente vai falar mais sobre isso, esse vetor radial. A força, tá? Qual que é a força? Isso é a força de Coulomb primeiro. A segunda, a força elétrica sempre pode ser calculada como sendo Q0, que multiplica o campo elétrico. Comparando essas duas expressões, ó, aqui tem Q0, aqui tem Q0. Isso quer dizer que o resto é igual. Quem é o resto? É justamente o campo elétrico. O campo elétrico da carga-fonte é igual a K vezes Q sobre R ao quadrado vezes R. Esse campo é essencial, ele é fundamental. E existem outros, tá? Mas esse é o que é fundamental. Fundamental quer dizer o quê? Que por ele ser o campo também do próton e também do elétron, eu posso utilizar esse para calcular, para construir o campo de outros objetos, que vão ter outras expressões matemáticas, ou seja, aqui é uma expressão matemática. Este campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, muita atenção aqui. Eu vou dizer a vocês, ó, existe campo elétrico uniforme que não cai com o quadrado da distância. Eu tenho campo elétrico que cai com a distância e não com o quadrado. Eu tenho campo elétrico que aumenta com a distância, a depender da distribuição das cargas que estão em uma certa região. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma carga positiva e uma carga negativa, para uma distância média, o campo elétrico cai com o cubo da distância. Então, eu tenho vários campos elétricos diferentes que vão ter expressões matemáticas diferentes. Sempre que eu tiver essa configuração aqui de Pinaúna, ok? Aqui no canto esquerdo,
eu vou ter esta expressão matemática para esse campo. Mas se eu juntar duas cargas, nós já vimos na aula anterior que ficam os arcos assim, as linhas de campo são dobradas. Então já não é mais essa expressão. Então, se alguém lhe perguntar, o campo elétrico cai com qual é a distância a partir das cargas fontes, você vai dizer mentira. É falso. Só em uma situação, quando a carga é uma bolinha redonda. Quando é que uma carga é uma bolinha redonda? Ó, quando é o próton, por exemplo, sozinho. Quando é o elétron sozinho. Ou quando eu tenho uma esfera que, através de um processo de atrito, uma coisa assim, eu consigo induzir uma carga elétrica naquela esfera. Processo de indução a gente já viu, né? É aquele, você aproxima um objeto carregado, a terra, remove as cargas, e aí ele fica ali, então, com uma carga induzida. Ok? Professor, só uma dúvida, o senhor poderia repetir essa parte do campo elétrico não cai em quadrado? É isso. Cuidado com essas coisas, viu? Por exemplo, quando você pega e se você pegar uma placa metálica e botar uma carga positiva nela, e você pegar uma segunda placa metálica e botar uma carga negativa, e você aproximar essas duas placas assim, ó, deixando uma distância de 1 centímetro entre elas, as positivas vão ser atraídas pelas negativas. As positivas vão dar origem a linhas de campo, que vão morrer na negativa. Mas só que essas linhas vão ser perpendiculares à superfície, vão sair assim, ó. Isso quer dizer que as linhas aqui, elas não vão estar se espalhando nem convergindo, elas vão ser paralelas. Isso vai dar uma origem a um campo elétrico entre as placas, que é o campo elétrico uniforme, ou seja, tem o mesmo valor em todos os pontos. Então, ali dentro, você pode se afastar de uma placa e ir para outra, o campo não muda. Vai ser o mesmo valor em todos os pontos. Então, essa equação aí que a gente tem aqui, ó, não vai servir. Mas a segunda equação vai sempre servir. Ou seja, se eu colocar uma carga teste entre as placas, eu souber o campo elétrico, eu multiplico pela carga teste e a força que vai ter sobre ela. Ok? Então, o campo de Coulomb só serve para um objeto carregado que é esférico. Qualquer outro, a gente vai ter outras expressões. Vai ser parte do curso a gente provar que realmente dá outras expressões, ou seja, a gente vai usar a ideia de, olha, eu tenho uma carga de um objeto, cada uma das pequenas partes contribui para o campo, então vamos calcular o campo elétrico resultante. Ok? Muito bem. Força de natureza elétrica sobre qualquer carga dentro de um campo elétrico de origem externa. É esse segundo aqui, ó, tá vendo? Esse segundo é uma força de natureza elétrica sobre qualquer carga dentro de um campo elétrico de origem externa. Então, o campo de origem externa é o que vem da carga fonte ou das cargas fontes. Multiplicado por Q0 vai lhe dar, então, uma força de origem de natureza elétrica. Okay? Muito bem. Está aqui a minha expressão. Lembre-se aqui o versor. Tá? Esse aqui é o campo. Aqui a dependência espacial. E aqui eu vou ter a minha constante elétrica. Sempre que a gente calcular um campo elétrico, ele vai ter essa estrutura. Campo elétrico à esquerda, constantes, as fontes, o versor e por baixo a dependência espacial. Aqui a dependência é 1 sobre r quadrado, porque é o campo de Coulomb. Outros campos virão, a gente vai ter outras dependências espaciais. Muito bem. Em termos de unidade, confira aqui, ó. Se você perguntar a unidade do campo elétrico e você fizer o produto das unidades de cada um dos itens, vai dar Newton por Coulomb. Então você pode depois estar conferindo isso. Muito bem. Exemplo. Considerem uma carga-fonte elétrica pontiforme que é igual a 1,5 nanocoulombs. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico para cada caso, sendo as distâncias A, 1 centímetro, B, 2 centímetros e C, 2 centímetros. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma carga-fonte, eu quero que você calcule o campo elétrico aqui em A.
Eu quero o módulo, a direção e o sentido do campo em A, sabendo que a distância em A é 1 centímetro. Ou seja, a partir do centro da carga até o ponto no espaço A, onde não tem nada, está vazio, tá? Eu tenho 1 centímetro. Já para B, eu tenho aqui a distância entre a origem e o ponto B, onde não tem nada. Na origem tem o quê? Tem uma carga positiva. Em B, eu tenho uma posição no espaço, localizada a 2 centímetros do centro de carga. E C, eu tenho novamente aqui, ó, à direita, bem aqui, também eu tenho 2 centímetros. Então, eu quero que você calcule o campo elétrico, tá, em módulo, e depois você me passe informação sobre direção e sentido, desenhando os vetores de campo elétrico na posição A, depois na posição B e, por último, na posição C. Tente fazer, ok? Assim fica maior para vocês. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aí para vocês calcularem e trazer isso na próxima aula. A gente acertou que a gente ia ter 2 horários de aula hoje. Então, isso vai de 6h10 até as 19 horas, depois até 19h50. Eu, claro, passei um pouquinho, porque no início também demorou de começar. Tá? Eu vou colocar já no... eu vou colocar no chat o link para vocês colocarem a presença. Tá? Vou também fazer o seguinte, no final dessa gravação, eu vou deixar vários exercícios propostos, que vocês podem voltar e podem pausar. Eu vou aproveitar para revisar esses exercícios com vocês, para vocês estarem então fazendo isso. Vamos lá. Então tem esse aí, tá? Uma possibilidade que você tem que fazer. Depois, em seguida, pesquise na aula da semana passada e desenhe o campo elétrico dessa carga. Então eu quero saber qual é o desenho dessa carga, o campo elétrico. Também responda qual a relação entre os vetores desenhados na questão anterior e as linhas de campo que você desenhou para esta situação. Então você vai considerar logo qual é a relação entre eles. Muito bem. Próxima questão. Vou ter o seguinte, determine a força elétrica sobre uma carga teste de 1 nanocoulomb, colocado primeiro na posição A, aí você calcula a força sobre ela. Depois você tira da posição A e coloca na posição B. Como é que fica a força? Depois você passa para a posição C, a carga teste na posição C. E como é que fica a força nesse caso? Desenhe os vetores de força em cada situação. O que acontece com o vetor de força se a carga-fonte é negativa? Considere isso. Ok? Bem, aí eu vou deixar então também mais alguns exercícios. Ó a dica aí, observe como a carga teste positiva mostra a direção do campo elétrico onde é colocada. Ela testa o campo elétrico. Então você está aí pesquisando o campo, tá? E também existem outros campos. Vou deixar como tarefa para vocês fazerem outros exercícios, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte. Considere 2 cargas fontes elétricas e pontiformes localizadas, ó, uma à esquerda e outra à direita. Determine, tá? A da esquerda é positiva, a da direita é negativa. Determine o campo elétrico, tá? Você pode dizer assim, resultante, mas não precisa, tá? Só existe um campo elétrico. Em A, nessa posição aqui, ó. Depois, calcule o campo elétrico em B. Depois, calcule o campo elétrico em C. Desenhe os vetores de campo elétrico em A, B e C. Eu deixo uma dica. Dica: o campo elétrico em torno dessas cargas é um só. Como o campo elétrico é vetorial, tá? O campo é determinado pela soma vetorial dos campos individuais de cada uma das cargas fontes. Então você vai ter que fazer uma soma vetorial. Okay? Quando você terminar isso,
Aí tem uma outra questão, que é a nossa última questão. Que exemplo, pesquise na aula da semana passada o campo elétrico de um dipolo. Sempre que eu tiver um positivo ou negativo, a gente vai chamar esse de campo do dipolo. E responda, qual a relação entre os vetores obtidos na questão anterior e as linhas de campo que tem na aula anterior. Então faça essa comparação. Tá bom. Então vou colocar lá o link para vocês darem a presença e rock and roll. E aí, balada, né, professor? Ah, agora é balada. Especialmente no início do semestre, né? A coisa só pega mesmo lá o quê? Perto da avaliação, né? Será que nada? Engenheiro sabe que a vida não é assim. Tá aí ó, o Forms para vocês clicarem. Tá? Tá bom, minha gente. Muito obrigado, viu? E uma boa noite a todos. Vou botar o vídeo Valeu, professor. amanhã provavelmente amanhã de manhã, viu? Coloco Valeu, professor. Boa noite. Ok, valeu. Valeu, prof. Boa. Tchau, tchau. Façam as questões, viu? Não esqueça não. Tchau, tchau, Valeu, professor. professor. Muito obrigado Tchau, pela aula. tchau.